Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar da rodada 31 porque algumas definições estão acontecendo. O Verdão segue na liderança, mas o Flamengo tá na cola, ninguém dá brecha ali na ponta de cima. Inter e Santos bem a perigo, hein? Além de outras equipes, mas especialmente esses dois. O São Paulo mostrou que quer a Libertadores, a vaga na Libertadores, né? E o Timão entrou na briga. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. E vamos juntos. Vamos lá, rapaziada, vamos dar uma repassada nessa rodada 31 e eu já vou começar por esses jogos do domingo, os que terminaram mais tarde, especialmente Vasco e São Paulo, Inter e Atlético Mineiro. E aí um parênteses aqui para o meu diário de um secador. Vocês sabem que eu acompanho o Inter atentamente aqui no meu canal, com aquele olhar de um secador, mas né, muitas vezes racional. E, assim, eu sigo a minha ideia de que talvez, muito provavelmente, não dê tempo do Inter cair esse ano. Mas, cara... porque, assim, esse jogo com o Atlético Mineiro era um jogo muito emblemático. Era um jogo em que a diretoria fez promoção de ingressos, o sócio não pagou, ticket médio de R$10, e tivemos 26 mil pessoas. A renda foi R$300 mil para quase 30 mil pessoas. Isso no futebol brasileiro não acontece. A diretoria conclamou o torcedor, o presidente deu entrevista, os jogadores pediram, alguns ídolos foram acionados nas redes sociais e a torcida não foi. Não foi. E era o jogo para o Inter ganhar e resolver o problema. Bastava uma vitória, gente. O Inter hoje, se vencesse o jogo, ia 38 pontos, tá. Ia precisar de uma vitória, duas, sei lá, nos últimos 7 jogos. Beleza, tinha afastado o perigo, o temor. Até porque uma vitória hoje daria um pouquinho mais de confiança, né, de tranquilidade daqui para frente. Ao passo que não vencer, jogando em casa, um adversário que, assim, tá na final da Sul-Americana e meio que tá andando pro brasileiro, e, de certa forma, até pela posição de tabela, é um inimigo direto, né? Mas o Galo já conseguiu o que o Inter não conseguiu ainda, né? Já teve aquelas vitórias mais tranquilizadoras para poder focar na Copa Sul-Americana. Teve um jogador a mais desde os 19, acho. 19 minutos do primeiro tempo. E não conseguiu fazer um golzinho no Atlético. Pressionou, atacou, o Everson foi o melhor em campo. Sim, mas num contexto completamente diferente. Num contexto em que o Inter tinha um jogador a mais, precisava do resultado, o árbitro um pouco atrapalhado, né? O VAR salvou ele em 3 situações. A expulsão do Vitor Hugo, que é uma expulsão clássica, né? Pelo menos desde a não expulsão do Gustavo Gomes contra o Cruzeiro, a gente entende que houve um critério, pelo menos a partir dali, para resolver essa situação, né? Mesmo pegando na bola, pé em riste, no joelho, né? Acima do tornozelo, não tem jeito. Vermelho, ele vai no VAR e muda a cor do cartão. Depois ele dá um pênalti no campo, que é um micro pênalti, né? Um toque muito sutil, que não é suficiente para derrubar o Rony. O que seria maravilhoso, né? Como um secador, se o Galo vencesse o jogo ali, inclusive, mas não tinha como, ele vai no VAR e corrige. E depois ele expulsa o Alan Patrick por uma entrada que talvez nem para amarelo tenha sido. Enfim, e mesmo assim, o Inter não ganha o jogo. O Everson pegou uma cabeçada do Ricardo Matias, pegou um chute do Carboneiro, o Emiliano e o Ramon Dias tentaram o Tabata desde o começo, buscaram algumas alternativas e o Inter não ganhou o jogo. E agora o Inter tem o Vitória no Barradão. O Vitória perdeu para o Cruzeiro essa rodada, o que era de se esperar. Só que se o Inter ganha, o Inter com o empate voltou a abrir 5 pontos da zona. Ele tinha voltado para 4, voltou a abrir 5. Só que se o Vitória vence o Inter no Barradão semana que vem,
essa semana, quarta-feira. A diferença entre eles ficará de 2 pontos. Então, assim, eu acho que ainda não dá tempo, que não dá mais tempo do Inter cair esse ano, porque o Juventude está encaminhado, o Fortaleza, já vou falar, empatou com o Santos e tal, mas a distância está muito grande. O Vitória é a esperança de que possa sair dali. Só que aí tem um outro ingrediente. O Santos Futebol Clube. O Neymar voltou nesse jogo contra o Fortaleza. Participou do primeiro gol. Cobrou uma falta à la Marcelinho com paradinha no último minuto que o Breno foi buscar. Uma puta defesa, mas a cobrança foi maravilhosa. Quase que ele dá a vitória para o Santos. O que daria essa tranquilidade que o Inter não está conseguindo. O Santos também não está conseguindo. O Santos, assim como o Inter, também jogou em casa. Com o apoio do seu torcedor, com o Neymar voltando antes do prazo para poder ajudar. E o Fortaleza, beliscou um pontinho, mas tinha ganhado do Flamengo, aquela coisa toda, mas não está sendo o suficiente. Então, eu estou muito preocupado com o Santos, porque o Santos é o guardião do Z4. Se o Vitória resolve escapar, o primeiro que entra é o Santos. Só que o Santos não está conseguindo. E a tabela do Santos, meu amigo, ele vai jogar com o Palmeiras 2 vezes nos próximos dias. Um jogo atrasado e o outro corriqueiro da rodada. Ele vai pegar o Flamengo na sequência. Depois o Mirassol. Essa é a sequência do Santos. E do jeito que o Santos está jogando, se atrapalhando nas próprias pernas, não sei. Se o Vitória escapar, por isso que eu falo do Inter, né? Eu tô torcendo para que o Inter entre, mas eu não sei se dá tempo, porque primeiro é difícil o Vitória escapar. Se ele escapar, aí o Santos vai ter que me ajudar também. Então, assim, os dois estão muito, muito, muito a perigo. Tem um outro time que está bem a perigo, que a gente não está percebendo, que é o Bragantino, que já é o 14º. Cara, o Bragantino chegou a ser 5º, 6º do campeonato. É 14º. O Bragantino simplesmente não ganha mais de ninguém. Não ganha mais de ninguém. Ganhou do Grêmio, né? De que maneira, né? Há 5 rodadas. Como é que ele ganhou do Grêmio? Com aquele pênalti no último minuto. No último minuto. Pois é, mas ganhou. E imagina se não tivesse ganho. Porque aí o Bragantino com 36 estaria com 34. Ele seria o 15º. Estaria atrás do Inter. Hoje ele está na frente do Inter pelos critérios, porque eles têm os mesmos 36 pontos. Só que o Bragantino, além de ser o segundo pior time do retorno, só não é pior do que o Sport, despencar na tabela, não está jogando absolutamente nada, contratou o Wagner Mancini, que é simplesmente o técnico mais rebaixado da história do futebol brasileiro. Ele tem 7 rebaixamentos. Parabéns, Bragantino. Parabéns. Vocês foram cirúrgicos ao buscar Wagner Mancini. Então, o Inter e o Santos estão a perigo. Mas o Bragantino, se fizer uma força... Bom, já acabei falando de alguns jogos, né? Santos e Fortaleza, que no caso até abriu essa rodada. Inter e Atlético Mineiro. Vamos, porque aí a gente está falando ali da ponta de baixo, né? O Juventude, por exemplo, recebeu o Palmeiras. E aí a gente fala das 2 pontas da tabela, né? Porque o Palmeiras é impressionante. É impressionante. O Palmeiras está vivíssimo nas 2 possibilidades de ser campeão na temporada, assim como o Flamengo. Mas o Palmeiras está vivíssimo porque o Flamengo não dá brecha. E o Palmeiras também não. Não tinha como o Palmeiras colocar força máxima nesse jogo, até porque a gente está tratando de um adversário mais frágil, tá vice-lanterna, enfim, mesmo jogando em casa. Mas assim, sabemos da diferença técnica, né, de elencos, inclusive. Podia ser o jogo que o líder às vezes se atrapalha. O Palmeiras não dá essa brecha, não dá. E mesmo com uma equipe alternativa, a gente está falando de Rafael Veiga, de Felipe Anderson, de Facundo Torres, que até pouco tempo era titular, do Bruno Rodrigues, que acabou fazendo gol, do Jefté na esquerda, do Kelvin na direita. Então, assim, Bruno Fux na zaga.
e o Carlos Miguel pegando até pensamento, porque aí no final, o Juventude jogando em casa, normalmente é um time que ataca, né? Ele fez algumas defesas durante o jogo, mas na reta final ali ele realmente foi bombardeado e garantiu esse 2-0 para o Verdão. Os gols do Bruno Rodrigues e do Felipe Anderson, golaço. Lançamento de 50 metros, ele pega a bola, vai para dentro, chute na gaveta. O Palmeiras retomou a liderança que tinha perdido no sábado, quando o Flamengo vai lá e mete um 3-0 ao natural no Sport, com a Arrascaeta fazendo um golaço de falta lá, Petkovic. E com isso o Flamengo tinha dormido líder, mas o Palmeiras disse: não, me dá esse negócio aqui, que esse negócio é meu. E tá lá, Palmeiras com 65, Flamengo 64. Impressionante. E o Cruzeiro 30. E o Cruzeiro 60. 4 pontos atrás do Flamengo e 5 pontos atrás do Palmeiras, com um jogo a menos em relação aos outros dois, né? Em relação ao Flamengo e Palmeiras. O Cruzeiro bateu vitória ainda no sábado por 3-1. Vamos lá. Falamos de Palmeiras e Juventude, porque aí falamos das duas pontas da tabela, né? O Mirassol, que é o quarto colocado ainda, ficou no empate com o Botafogo em casa, 0-0. E o Bahia, mesmo saindo atrás do Bragantino, jogando em casa, virou a partida. Então, cara, tá com 5 vitórias seguidas como mandante, é o melhor mandante da Série A, o Bahia de Rogério Ceni, quinto colocado. E aí a gente tem agora uma definição. Teremos G7 no Campeonato Brasileiro, 7 vagas para a Libertadores do ano que vem, na medida em que temos uma final brasileira da Libertadores. E Flamengo e Palmeiras, casualmente, não por acaso, decidem também o Brasileirão. Então, os dois estão no pelotão de cima. Com isso, eles abrem automaticamente uma vaga, seja o campeão Palmeiras, seja o campeão Flamengo. Eles vão abrir uma vaga direta para a fase de grupos, ou seja, não será mais G4, será G5. Então, o Bahia estaria indo hoje para a fase de grupos da Libertadores. Botafogo e Fluminense estariam indo para a pré-Libertadores. O Fluminense, que é o 7º colocado, tem 47 pontos. E aí, essa briga por esse 7º colocado aqui, o Botafogo tem 48, o Fluminense tem 47. Como o Bahia tem 52, é o quinto, para alcançar o Bahia é mais difícil. Agora, para alcançar o Botafogo e o Fluminense, 48, 47, tem muita equipe que está sonhando com isso. Uma delas é o São Paulo, que bateu o Vasco da Gama de Diniz, o Vasco que estava numa ascensão muito grande, em pleno São Januário. Então, essa vitória do São Paulo ela foi fundamental, porque o São Paulo do Crespo estava oscilando, estava encontrando dificuldades, passou vários jogos sem vencer, estava sendo muito cobrado, inclusive, mas ele deu uma recuperada. Já conseguiu 2 vitórias nos últimos 2 jogos, uma no Morumbis e agora uma fora de casa para dizer cheguei. É o 8º com 44 pontos, está a 3 pontos do G7, que hoje é o Fluminense. Então, o São Paulo voltou a sonhar com uma vaga na próxima Libertadores e, cara, bom para o São Paulo porque ele voltou a ter algo para disputar. E o problema do São Paulo muitas vezes é que na reta final de temporada ele fica meio no meio de tabela, não disputa mais nada e fica fazendo jogos modorrentos. Agora não. Os caras ganharam pelo que brigar. Assim como o Vasco, né, que é o 9º que tem 42, que segue nessa briga também, mesmo tendo perdido o jogo, e o Corinthians. Até porque o Corinthians, cara, tá numa decolagem. O Corinthians tem 3 vitórias seguidas, vai pegar o Bragantino fora agora, que tá mal das pernas, e depois 2 jogos em Itaquera. Um deles o Ceará e o outro clássico contra o São Paulo. E aí confronto direto. Mas dentro da casa do Corinthians. Ou seja, o Corinthians tem uma chance de dar uma arrancada como fez no ano passado. E quem sabe beliscar uma vaga nessa pré-Libertadores. Até pelo momento que o Corinthians está vivendo. Tem uma sequência de vitórias positivas. Os principais titulares voltaram pro time, né? O Memphis, o Garro, o Yuri. O Memphis voltou a marcar depois de 3 meses na vitória sobre o Grêmio.
O André Carrilho voltou de lesão também. Eles estão sendo preparados para a semifinal da Copa do Brasil, mas estão jogando, cara. E quando eles jogam, eles têm um aproveitamento espetacular. E o Corinthians ganhou do Grêmio sem fazer força. Já tem um vídeo aqui no canal, evidentemente, falando mais profundamente sobre a partida, né? Foi um 2-0. O Grêmio ficou com a bola em algum momento e tal, mas não ameaçou muito. Fez um gol no primeiro tempo, outro no segundo e decretou aí Corinthians 10º colocado, 42, 5 pontos do G7. A gente falava num Corinthians ainda, né, que não tinha se livrado e tal. 5 pontos do G7. Com essa sequência que tem pela frente, dá para sonhar e muito. É isso, né, rapaziada? Acho que passamos aí a rodada e as principais projeções. Acho que o Santos, o Inter e o Bragantino correm muito risco. Não correm risco. Acho que eu vou colocar nesse ponto aqui, né? Porque o Vitória é a esperança do Z4 de sair dali. Só que para ele sair, alguém precisa entrar. E essa briga entre Palmeiras e Flamengo vai ser bonita até o final, hein? Justamente os finalistas da Libertadores. E ganhamos ingredientes novos na briga por uma vaga na Libertadores, na medida em que virou G7 e os clubes ali que estavam já se contentando com uma Sul-Americana viram com bons olhos a possibilidade de alcançar esse número. E aí a gente tem aí São Paulo, Vasco, Corinthians. O Grêmio acho que está um pouco atrás, mas matematicamente tem chance. Mas eu acho que uma Sula aí tá de bom tamanho, tá? Falando como gremista. O que vocês acharam dessa rodada aí? Comenta aqui, quero ouvi-los. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!